acadêmicos, estamos aqui retomando a nossa aula de teoria geral do processo no contexto dos prazos processuais. Na nossa última aula, nós observávamos que o legislador processual civil, no novo Código de 2015, trouxe intensas alterações nesse contexto dos prazos processuais. Observa-se da parte dele que há uma nítida intenção de unificação desses prazos em torno de 15 dias e também da contabilização deles apenas em dias úteis. Mas ainda permanecem divergências, aspectos que trazem divergências que são necessários de anotações, de considerações. Nós temos que a defesa, os seus inúmeros mecanismos que serão carreados ao processo, por regra, o prazo de defesa hoje é de 15 dias. E essa forma de contabilização desse prazo não é simplesmente como nós tínhamos anteriormente da juntada do aviso de recebimento quando a pessoa é citada por AR, ou da juntada do mandado aos autos, ou da carta precatória citatória, da carta precatória rogatória. Nós temos que outras circunstâncias poderão dar início a essa contabilização dos prazos. A certidão do comparecimento espontâneo do réu ao cartório. Porque a citação hoje pode ser feita lá no balcão, pelo chefe da escrivania do cartório, da repartição, e ali começa a ser contabilizado esse prazo para a defesa. Mas nós temos também que esses prazos, além do chefe da repartição do cartório, além do mandado que foi juntado, do AR que foi juntado, da própria carta precatória, às vezes a parte sai intimada da própria audiência, do termo de audiência, e ali está aberto o prazo para interposição de recursos ou para a defesa. Nós temos que há uma dinâmica nova das audiências de mediação e conciliação, que se a parte autora exigir isso no processo, havendo, portanto, essa audiência de mediação e conciliação, apenas inexistindo a conciliação, dali inicia-se o prazo para a defesa do réu. Mas se o réu não quiser participar dessa audiência de mediação e conciliação, ele terá até 10 dias antes da audiência para interpor o seu pleito, o seu pedido, dizendo que não quer a realização ou participar dessa relação de mediação e conciliação. E para ele, então, do dia que protocolizou esse pleito, é que começa a contar o seu prazo para a defesa. Mas, digamos que o autor não pleiteou mediação e conciliação, voltamos à regra antiga. O prazo para a defesa será da juntada ao mandado, do mandado aos autos, devidamente cumprido, ou do AR, ou da carta precatória, da rogatória, juntada aos autos, ou da certidão feita pelo cartório do comparecimento espontâneo do réu aos autos que suprem a sua citação. Nós sabemos que há alguns prazos diferenciados que permanecem em regras antigas para a defesa. Por mais que o novo legislador queira que esses prazos estejam unificados em 15 dias, a gente observa que há prazos hoje de 10 dias, de 15 dias, de 3 dias para os mecanismos de defesa. Lá nas obrigações alternativas, obrigação de dar, de fazer, o prazo para a defesa é de 10 dias. Nós vamos observar que nas ações ou medidas cautelares o prazo será de 5 dias. Nos embargos por título extrajudicial, o prazo para oferecer embargos, ou seja, nas execuções, por título extrajudicial, o prazo para oferecimento dos embargos serão de 3 dias. Se a execução for
de título judicial, o prazo de impugnação será de 15 dias, aí volta à regra normal. Quando analisamos esses prazos no contexto dos recursos, apelação, embargos de declaração, embargos infringentes, o legislador também buscou a unificação desses prazos em torno de 15 dias, mas alguns deles ainda permanecem prazos diferenciados. Observe os senhores que a apelação, regra geral, permanece de 15 dias contado da intimação da sentença, mas nós teremos o recurso apelatório nas varas da infância e juventude, onde as regras delineadas ali são pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e o prazo para essa apelação será de 10 dias. Nós teremos que, lá onde tramitam os feitos regidos pela Lei 9.099/95, são os juizados especiais cíveis criminais, o recurso inominado terá um prazo de 10 dias. Observe ainda, os senhores, que nas execuções fiscais nós teremos aí embargos de infringência que terá um prazo também de 10 dias. Além disso, destoando dessa regra unificada que se tinha por vontade ou desejo do legislador no novo Código de Processo de 2015, nós temos embargos de declaração que serão de 5 dias o prazo para a interposição dos embargos de declaração. Observem os senhores que, em algumas circunstâncias, os prazos serão dobrados. Nós tínhamos aquela regra antiga do prazo em quádruplo para a defesa e em dobro para recorrer. O novo CPC deixou apenas o prazo em dobro. O Ministério Público terá o prazo em dobro para recursos, para defesa, para qualquer manifesto ali que ele tiver no processo nesse sentido, de recursos, defesas. E de igual modo terão também as fazendas públicas, municipal, estadual e federal, prazo em dobro. O defensor público também terá prazo em dobro. Então, e além deles, o litisconsorte. Nós tivemos o caso de litisconsorte no processo com advogados diferentes. E não se tratar de feito que tramita aí nessa nova dinâmica do processo eletrônico, o prazo permanece em dobro para eles. Quando tivermos advogados diferentes, no caso do litisconsórcio, litisconsórcio ativo ou passivo, com advogados diferentes, nós precisaremos então de um prazo em dobro, segundo a legislação estipula. Ainda no contexto dos prazos, nós falamos que às vezes esses prazos correm em cartório. As partes são intimadas e ali mesmo em cartório, em prazos comuns, elas terão que apresentar as suas peças, as exigências judiciais. Mas às vezes os prazos tramitam fora do cartório. E se o advogado ficar com o processo além do prazo, o juiz poderá determinar a busca e apreensão desses autos. Costumeiramente nós temos que os prazos podem ser comuns, mas podem ser particulares. Assim como os prazos podem ser próprios e impróprios. O prazo impróprio é o prazo para os pronunciamentos do juiz. Os prazos próprios são os prazos estipulados para a parte, que se ela não cumprir em determinado prazo, haverá preclusão, perda do direito. Lembrem bem que a parte tem prazos para ajuizamento de uma ação. E se ela não ajuizar esse processo em determinados prazos estipulados lá no artigo 205, 206 do Código Civil, restará caracterizada a prescrição do direito de ação, que é diferente dos prazos decadenciais em que a parte perde o próprio direito. Nós falamos, portanto, que os prazos podem ser próprios, impróprios, comuns, legais, judiciais, convencionais, dilatórios
peremptórios. Esses são os principais aspectos que nós temos no universo dos prazos. O ideal para as partes é o seu cumprimento. Não negligenciar, porque até o próprio juiz, em determinadas circunstâncias, poderá responder por danos morais ou materiais pelo não cumprimento dos prazos para alguns manifestos ou pronunciamentos do processo. Imagine os senhores o advogado, em que o direito ao ajuizamento da ação se prescreveu por sua negligência, onde ele perde o prazo para rolar as testemunhas, onde ele chega atrasado na audiência por alguns minutos e não pode mais trazer provas, mecanismos de defesa, e aquele processo é arquivado. A regra, portanto, é muito clara. O direito não socorre aos que dormem. Os prazos são lapsos temporais estipulados, portanto, para cumprimento, prática de atos processuais, para que esses autos não se arrastem indefinidamente, prejudicando partes que se sintam vencidas pelo cansaço e pelo arrastamento dos processos, de tal modo que não possa mais suportar e que agrida reconhecidamente o princípio constitucional da razoável duração do processo. O processo deve ser célere, mas não deve ser tão rápido também que prejudica o direito de defesa das partes.